Projeto de lei que traz mudanças na autorização de residência da CPLP, que havia sido aprovado no Parlamento Português no final de 2024, foi hoje sancionado pelo presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dia 11 de fevereiro de 2025. Esse projeto prevê duas mudanças específicas que são muito importantes para você, imigrante brasileiro que pensa em morar em Portugal. Primeiro, quem tem uma autorização de residência da CPLP poderá receber um cartão convencional, tal como a autorização de residência tradicional, com duração de 2 anos, e também ter ali os seus dados biométricos recolhidos, fazer a substituição da folha de papel A4 para o cartão de residência. Também existe a previsão legal para que os imigrantes que entrem em Portugal como turistas, no caso brasileiros e timorenses, possam solicitar, já estando em solo português, uma autorização de residência da CPLP. Como isso vai impactar o teu processo migratório? E se você já pode emigrar para Portugal, entrando como turista e solicitando uma CPLP, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Se você quiser saber, assiste até o final, já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Como eu falo para vocês, sempre que sai notícia importante, a gente vem aqui no canal trazer para vocês e também mostrar a nossa opinião em relação a tudo isso. Gente, nessa terça-feira, dia 11 de dezembro de 2025, foi sancionado, como a gente já havia adiantado para vocês ali no domingo, eu fiz um vídeo falando que o prazo limite para a sanção do presidente já estava chegando, que isso ocorreria entre segunda e terça-feira. Isso de fato aconteceu, gente. Conforme a gente trazia já aqui, desde o final do ano, essa mudança da CPLP é muito importante e não deixa de ser uma vitória muito importante para os brasileiros, para os imigrantes que já estão em Portugal e talvez futuramente para os imigrantes que ainda estão no Brasil e pensam em fazer um processo imigratório para o país. Esse projeto de lei, como você já sabe, como eu adiantei na introdução, ele muda ali o cartão de residência de quem já tem uma CPLP, que hoje é uma folha de papel A4, para ter um agendamento para recolher os seus dados biométricos e receber um cartão de residência muito similar ao tradicional, duração de 2 anos, possibilidade de reagrupamento familiar, reconhecido em toda a União Europeia. Gente, existem 150 mil imigrantes hoje que têm a autorização de residência da CPLP. E esse projeto também prevê essa possibilidade de você entrar em Portugal como turista e pedir uma autorização de residência da CPLP já estando em solo português. Mas a aprovação do presidente significa que já está em vigor, significa que você já pode fazer ali a tua marcação para recolher os dados biométricos, significa que você já pode migrar como turista para morar em Portugal? Não, gente. Esse foi um passo muito importante, mas ainda haverá a necessidade, agora diante do aceite, diante da sanção do presidente, haverá a necessidade de haver uma regulamentação pelo governo de Portugal. E sobre isso, matéria publicada no Diário de Notícias, trazido pela Amanda Lima, sobre a apuração em relação à CPLP, pontos muito importantes, meus amigos. Existe ali um cronograma de ação estipulado pela AIMA, que foi informado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O objetivo de Portugal é regularizar e cuidar dos imigrantes que já estão no país, que sofrem com uma entrada desregulada, pessoas que tinham manifestação de interesse, pessoas que já têm a CPLP, regime de transição. Então foi anunciado pelo governo de Portugal que existe ali um cronograma. Primeiro, o objetivo é regularizar esses imigrantes. Atender aquela demanda de 400 mil processos de regularização de pessoas que tinham manifestação de interesse, a estrutura de missão da AIMA conseguiu avançar bastante. Agora está começando a fazer a chamada para pessoas que estão no regime de transição dessa manifestação de interesse, pessoas que entraram em Portugal antes do final da manifestação de interesse, não sabiam que isso ia acontecer e foram prejudicadas. Então, se já estavam em Portugal até 1º de junho e estavam ali contribuindo com a segurança social, eles serão chamados para fazer esse regime de transição da manifestação de interesse. Depois de tudo isso, começará a ser convocado os imigrantes que têm a CPLP para que compareçam na AIMA para recolher os dados biométricos para aí sim começar a receber os seus cartões de residência. Gente, é importante destacar o seguinte, meus amigos, tem pessoas que estavam nessa estrutura de missão da AIMA que fizeram agendamento em outubro e até agora não têm seu cartão de residência. Tem pessoas que já estão em Portugal, que têm uma residência e não conseguem renová-las. Pessoas que estão aguardando o reagrupamento familiar e não conseguem. Então existe hoje muitos processos a serem tratados pela AIMA e eles buscam, segundo o ministro da Presidência, Leitão Amaro, eles buscam poder resolver essas situações para que depois, com responsabilidade e diante da capacidade da AIMA, abrir o portal da AIMA, onde está ali o cadeado fechado hoje para que você possa solicitar CPLP com a isenção de vistos. Depois de resolver tudo isso, aí sim pensar em regulamentar
a questão da entrada como turista em Portugal, gente. Diante de todo esse cenário de dificuldade de Portugal com as questões administrativas, a prioridade que o governo tem hoje é exatamente de cuidar de quem já está no país e precisa de um processo de regularização. Os imigrantes que ainda estão fora de Portugal não podem contar com essa possibilidade tão breve, tão cedo, porque segundo o ministro da Presidência, é importante destacar isso, gente, foi informado que só vai haver a abertura do cadeado quando houver a capacidade da AIMA, depois que der atenção a todo esse passo a passo de regularização em Portugal. E para além disso, foi informado pelo ministro da Presidência que não há ainda um sistema. Então existe ali aquele cadeado fechado, mas por trás dele não tem nada, não tem uma forma, não tem uma regulamentação. Então precisa, diante dessa aprovação, haver uma regulamentação sobre quais serão os documentos necessários a ser apresentados por esses imigrantes que já estão em Portugal para pedir a R da CPLP, quanto tempo isso vai demorar, quanto vai custar, qual é o procedimento administrativo que esse imigrante deve buscar para poder fazer a emissão da R da CPLP. Então, a aprovação, a sanção do presidente de hoje foi uma vitória muito importante, sobretudo para aqueles imigrantes que já têm a CPLP e vão receber o seu cartão de residência, mas não quer dizer que você já pode migrar para Portugal como turista. Inclusive, se você entra em Portugal hoje como turista, você não consegue trabalhar. Os imigrantes que são contratados, no caso, os empregadores que contratam imigrantes ilegais, estão sujeitos a multas de acordo com a lei de estrangeiros. Você não consegue fazer o teu NIS, então você fica a ver navios. Então você vai ver muitas pessoas publicando, inclusive até jornais, publicando que você já pode viajar para Portugal como turista. Mas, gente, não há esse processo administrativo e se você chega hoje como turista, você vai passar um perrengue muito grande porque você não consegue trabalhar, você não consegue se regularizar, não tem essa previsão de tempo sobre como você vai conseguir fazer, quando será aberto o portal. Pode ser que demore 3 meses, pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 1 ano. A gente tem em Portugal leis como, por exemplo, da submissão do pedido de cidadania de forma online, que foi aprovado, mas passou 1 ano para ter regulamentação. Então, essa sanção do presidente é uma vitória, mas a gente precisa da regulamentação, do decreto regulamentar, para a gente entender quais são as regras do jogo. Vocês percebem como a gente vem falando isso para vocês há muito tempo? Isso só se confirma agora com as informações trazidas pelo governo de Portugal. Eu vou deixar para vocês o link da matéria do Diário de Notícias e a sanção do presidente foi um passo importante, mas ainda não está em vigor. Você não pode entrar em Portugal como turista. Você ainda será chamado, você que tem a CPLP, para poder solicitar, recolher os seus dados biométricos e solicitar o teu cartão de residência tradicional. Então, meus amigos, diante disso, vocês percebem que a gente precisa entender o contexto de Portugal, precisa analisar ali a questão do que passa o país e as informações oficiais que são trazidas pelo governo de Portugal, que você vai ter aí todo um cronograma para que depois disso você consiga abrir essa possibilidade do cadeado. O governo de Portugal já se manifestou e disse que não tem interesse de fazer uma nova manifestação de interesse. Tanto o governo quanto a oposição entendem que a manifestação de interesse, a forma que foi feita foi muito ruim para o país, prejudicou muito os imigrantes e também o país em relação a processos administrativos. Então agora tem-se o interesse e o objetivo de fazer tudo de forma responsável. Então se você está no seu planejamento para morar em Portugal, entenda que você deve permanecer. E o caminho que você tem hoje, se você pensa em morar em Portugal, hoje o caminho que você tem é através de um visto de residência, meus amigos. Então essa ainda é a forma mais segura para você que pensa em morar no país. Apesar da aprovação do presidente, nada mudou em relação ao processo de imigração. Ainda precisa ter regulamentação, que a gente não tem um prazo definido para isso. Muitos passos ainda precisam ser tomados. Portugal precisa se adequar a muitas questões administrativas e por isso você, imigrante, deve solicitar o teu visto de residência para poder morar em Portugal. E muitas vezes a pessoa que está assistindo o vídeo pensa: ah, você está falando isso só para que você possa vender vistos. Gente, eu recebo diariamente: doutor, já estou em Portugal, cheguei sem visto, o que eu faço? Não consigo trabalhar, não consigo documentação. Gente, o processo para quem já está em Portugal e busca uma regularização é muito mais caro que um pedido do visto. Então, sob o aspecto financeiro, não é interessante vender para vocês a realidade. Mas sim, seria interessante vender ações, enfim, que dificultariam muito e custariam muito mais caro para o teu processo imigratório. Se você já está em Portugal, tudo bem, a gente pode buscar um processo ali, pode buscar uma solução para o teu caso em específico. Mas se você ainda está no teu país de origem, entenda que o visto é o caminho mais viável e mais seguro para você, imigrante, meus amigos. Então, entendam que hoje, se você entrar como turista, você vai passar dificuldade, porque você não consegue ser contratado, você não consegue fazer documentação e fica aguardando indefinidamente soluções criadas pelo governo de Portugal, que hoje pode querer imigrante, amanhã pode não querer. E a forma de você se proteger disso é ainda no teu país de origem, fazer o teu planejamento e solicitar o teu visto.
Tá demorando? Sim, tem demorado. Tem casos de vistos aprovados com 30, 40, 50, 60 dias, mas também tem casos de vistos aprovados com 120, 130, 140, às vezes até mais. Isso tem acontecido e o governo de Portugal precisa resolver essa questão. Então, meus amigos, entendam que a forma mais segura para você é através do visto e é o que temos hoje. Quando houver essa possibilidade e for viável você entrar em Portugal e pedir a CPLP através do portal, eu vou ser uma das primeiras pessoas a trazer aqui para vocês o passo a passo e te mostrar como fazer tudo da melhor maneira possível para você ter um processo migratório de sucesso. Se você quiser ajuda, se você quiser uma orientação, você sabe que a nossa equipe está à disposição para você. Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa saber dessas informações e deixa para mim aqui os teus comentários. Quando será que isso de fato vai acontecer? Quando vai poder ser aberto o canal da CPLP? Me conta também se você já tem a CPLP e ficou feliz porque vai poder receber um cartão de residência. Deixa aqui para mim nos comentários. Estou esperando o próximo vídeo. Até mais!